Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente ao nosso canal. Vamos iniciar agora o estudo da antiga serpente. Então, bora. Podemos notar pelos estudos arqueológicos que há a junção do que foi nos ensinado como mitologia, as crenças dos povos antigos e as similaridades por todo o mundo em diferentes regiões. Aprendemos pela história convencional que não havia essa ligação e que a sociedade se desenvolveu de formas separadas por todo o mundo. Mas as evidências nos mostram o quanto esse povo possuía basicamente a mesma percepção do mundo e como seu desenvolvimento se assemelha de forma assustadora. Grandes mitologias como Suméria ou Mesopotâmica similariza com culturas mesoamericanas, orientais e ocidentais como a nórdica. Vemos na Mesoamérica o deus Kukulkan e em algumas regiões denominado Quetzalcoatl, como a serpente emplumada. Na pirâmide de degraus, localizada em Chichén Itzá, no México, é possível vermos em determinado período do solstício onde pela luz do sol e pela sombra emitida por ela em seus degraus, simbolicamente representando a própria serpente descendo para a terra. Vocês podem pesquisar sobre para ver esse fenômeno. Em comparação com a pirâmide de Quéops, no Egito, ou mesmo a pirâmide do Sol de Teotihuacan, as dimensões da pirâmide de Kukulkan são pequenas. Mesmo a pirâmide de Tikal tem 69,7 metros, é mais alta. Salienta, pelas suas características arquitetônicas, os seus simbolismos calendáricos e astronômicos. Utilizam do mesmo culto a serpente. Vemos que as mitologias também associavam a crença do deus à construção de pirâmides, que também encontramos por todo o mundo, para cultos e adoração. Na Mesopotâmia, o deus sumério da fertilidade Ningzida foi muitas vezes descrito como uma serpente com uma cabeça humana e até se tornando um deus de cura e da magia, retratado em muitas mitologias no formato do Ouroboros. Como os faraós do Egito usavam a serpente em sua fronte, e os próprios se autodenominavam Deus na Terra. As evidências levando para as escrituras sagradas. No livro de Gênesis, nós vemos como Satanás, a antiga serpente, enganou a Eva, levando-a a comer o fruto, e qual foi a consequência para a serpente, a qual sofreu a punição, como descrito em Gênesis, capítulo 3, do verso 13 ao 14. Vocês podem nos acompanhar. Disse o Criador, à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Criador disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Podemos ver em uma imagem esculpida no antigo muro da Babilônia, e que também se situa o portão da mesma, a qual retrata a serpente antes do seu castigo, o qual hoje está situado no Museu de Pérgamo, em Berlim, o qual falaremos novamente mais à frente. Vemos que o culto à serpente dura até os dias de hoje. Podemos notar que o próprio Vaticano foi construído nas similaridades de Teotihuacan, no México, e até mesmo seu anfiteatro reproduz a cabeça de uma serpente, tanto por dentro quanto por fora. Vamos abordar esse assunto mais profundamente nos próximos vídeos. Nós podemos novamente levar as escrituras sagradas quando Moisés levantou a serpente no deserto, para que o povo fosse curado das picadas das serpentes que foram enviados pelo próprio Criador pela desobediência do povo, que blasfemou e reclamou do alimento que vos era enviado, do céu o maná. No livro de Números, capítulo 21, do verso 4 ao 9. É o seguinte: então partiram do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom,
Porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho. E o povo falou contra Deus e Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então, o Criador mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado porquanto temos falado contra ao Criador e contra ti. Ora ao Criador que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo e disse o Criador a Moisés: faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste. E será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de bronze e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente, de bronze vivia. Vemos o quanto o Criador nos mostra sua autoridade, para que o povo olhasse e cresce no seu poder, não pela imagem da serpente esculpida por Moisés, mas pelo seu poder e fossem curados. Basicamente, os fizeram olhar para o próprio ser que lhe causava um dano. O povo futuramente ainda iria adorá-la e queimar incenso de forma pagã. E se nomeou a serpente como Neustan, descrito em 2 Reis, capítulo 18, verso 4. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Era chamada Neustan. E sabemos, portanto, que o Criador abomina a idolatria. Podemos vincular ao Novo Testamento da seguinte forma, como descrito no livro de João, capítulo 13, verso 14 e 15. Diz o seguinte: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, para que toda honra, poder e glória seja dada ao Pai eterno, o Criador. Vemos que o inimigo sempre trabalha no oculto e que todo o oculto será revelado, mesmo que Satanás não queira. Estamos expondo a obra que vem sido ocultada e corroboramos também com o texto bíblico de Efésios, capítulo 5, do verso 11 ao 13. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Agora, podemos levar o estudo para a escatologia bíblica. Podemos citar o livro de Apocalipse, onde é citado no capítulo 2, no verso 12 e 13. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada de 2 gumes. Conheço o lugar que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Fecha aspas. E podemos compartilhar com vocês o trono, o qual o Messias se referia naquela época, situado em Pérgamo na mesma época, o qual era um templo dedicado a Zeus e a Atena. O mesmo se encontra hoje no Museu de Pérgamo, em Berlim, na Alemanha. E foi levado pelos do bigodinho da Alemanha, mostrando o ocultismo que foi empregado nessa mesma época. Vamos compartilhar as imagens para que vocês percebam que Zeus nas esculturas do mesmo templo foi retratado meio homem e meio serpente, como os chamados nagas.
da mitologia hindu, que faz parte da mitologia indiana. Vemos o quanto o culto ao mal tem aumentado nos últimos tempos, por pessoas influentes em vários setores artísticos, o que corrobora também com o que foi nos dito pelo livro de Lucas, capítulo 17, no verso 26 e 27. Podem nos acompanhar. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos, o qual nos adverte que o mundo seria como nos tempos de Noé. Aprofundaremos futuramente ainda mais sobre o assunto pré-diluviano, os néfilins gigantes e dando ênfase ao Gênesis 6. Assim também como em um próximo vídeo, nós abordaremos o dragão, a antiga serpente. Portanto, meus irmãos, desejamos levar a verdade a cada um de vocês, como dito nas Escrituras, para que seja exaltado sempre o nome de Cristo e do Criador acima de todas as coisas, a fim de sermos salvos pela sua graça e, como dito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pois o mundo jaz no maligno, não há nada de novo debaixo do sol, e a nossa salvação encontra-se em Cristo. Toda honra, poder e glória sejam dadas ao eterno Criador. Que a graça e a paz do Eterno sempre nos conduza nos teus caminhos, por intermédio do teu Santo Espírito, em nome de Cristo. Deixa o seu like, comenta para interagirmos e se inscreve no canal para nos dar aquela força. Então, até mais!